Vamos falar do Galo que joga hoje pela Sul-Americana contra o Deportes Iquique no Chile. O Galo é o líder do Grupo H e vai enfrentar o Lanterna, o jogo às 7 da noite. Favoritaço pra essa partida, Henrique? O Atlético? Favoritaço. E se ganha o jogo, vai 8 pontos, joga mais 2 em casa. Pra mim, fica muito perto de ser o primeiro do grupo, que é obrigação, na minha opinião. Não tem o Hulk. O Cuca optou por colocar mais um meio de campo, né? Usou isso no último jogo, né? Entrou com o Igor Gomes, e aí o Igor tem que aproveitar esse momento pra ir dando recados, porque o Dudu tá chegando, já foi anunciado, e o Cuca disse que quer utilizá-lo, que o vê também como meio-campista, mais concorrência. Como o Igor vem sendo pouco utilizado já desde o ano passado com o Milito, é pegar esses jogos aí e jogar bem pra mostrar pro Cuca que ele tá à disposição. Não dá pra poupar muita coisa, né? Muitos desfalques, né? Tá difícil montar esse campinho. Ah, o Atlético vai poupar. Não tem muito como, porque com um monte de desfalque que tem, você tem ali um número limitado de jogadores pra utilizar, então estão apostando aqui num time muito parecido com o time que jogou com o Juventude, deve ter uma mudança na lateral direita, mas do meio pra frente, mais ou menos a estrutura que a gente tá acostumado. O Iquique é um time muito frágil, a gente viu isso no jogo de ida aqui no Mineirão, no jogo da primeira parte. Acho que o Atlético ganha o jogo de hoje, caminha bem para se classificar. O último jogo daquela maratona fora de casa, né? Partido do fim de semana, inclusive com o retorno da Arena, o Galo tem uma sequência em BH. A gente fala sobre isso, vamos falar de Libertadores. Bora falar desse Galo. Atlético e Deportes Iquique se enfrentando às 7 horas da noite em Iquique, no Chile. Aliás, belíssima cidade, hein? Tava vendo as imagens feitas pelos jogadores, pela comissão técnica e diretoria publicada nas redes sociais. Uma cidade que fica entre o Oceano Pacífico e o deserto do Atacama. Uma cordilheira ali no fundo, uma montanha bem legal, parecendo a Serra do Curral, coitado. E aí, o Atlético aproveitando desta belíssima cidade para fazer o último treinamento ontem à tarde no CT do Iquique, tá? O técnico Cuca, ele não abriu para a imprensa, mas a gente conseguiu as informações com algumas pessoas que estão por lá e o técnico Cuca deve fazer algumas mudanças, poupar jogadores, os principais jogadores que estão lá no Chile. O Júnior Alonso, Natanael, Gustavo Scarpa e o Coelho devem ficar no banco de reservas nesta noite. Assim como o Júnior Santos, que viajou, se juntou à delegação que jogou em Caxias do Sul, mas viajou para reiniciar, readaptar, né, aos jogos, deve jogar aí no máximo seus 15, 20 minutos na partida desta noite. Um provável Galo então, com Everson, Saravia, Rômulo, Vitor Hugo e Caio Paulista. O Caio continua, viu, gente? Fausto Vera com o Rubens no meio, Bernard, Igor Gomes, Palácios ficando com a vaga de Coelho e Rony lá na frente, centralizado, o homem-gol do Atlético. Essa provável formação do Galo, mais uma oportunidade para o Palácios aí, hein? Será que vai aproveitar o Brian Palácios? Deportes aqui que vem de uma sequência boa de 4 jogos de invencibilidade depois que o Atlético contribuiu para cair o técnico da equipe chilena. Aliás, já estavam, né, com o técnico interino quando chegaram por aqui, mas o novo técnico já tem uma sequência de invencibilidade. Tem então o Galo de fazer o serviço para chegar bem para o próximo jogo da Sul-Americana, semana que vem, contra o Caracas, na Arena MRV. Vamos continuar falando de Arena MRV daqui a pouquinho? CJ, falei que vou falar de Arena MRV, daqui a pouquinho até a gente vai receber aqui no 98 Esportes o Leonardo Barbosa, que é o responsável por esta operação inteira de estádios lá no Atlético. Vai falar direitinho, mas a Arena MRV foi liberada pela polícia ontem, tranquilo, a venda de ingressos para Atlético e Fluminense no domingo já começa hoje com uma restriçãozinha aí de cerca de 10% da capacidade do estádio, a capacidade máxima liberada pela Polícia Militar para 40 mil torcedores, mas é um bom público. Se tivermos lá na casa dos seus 38, 40, fica lindo essa Arena MRV para o jogo de domingo, para a reinauguração e para a estreia aí, primeira partida do gramado sintético da nova Casa do Galo, beleza? Amanhã a gente está de volta, mas hoje tem, hein? A partir de 6h30 da noite, Atlético e Deportes Iquique aqui na Rádio 98 FM. Fica ligado, até lá! Bora mudar de assunto e falar sobre o Galo. O Atlético está no mercado em busca de um volante e vários nomes já foram debatidos: William Arão, Thiago Mendes. Falei para vocês do Matheus Fernandes do Red Bull Bragantino. A nova especulação envolve Alan, que já foi atleta do Galo e hoje pertence ao Flamengo. Negociação das melhores para o Atlético, que vendeu em 2023 para o Flamengo o jogador por 8 milhões e 200 mil euros, valor que equivalia na época a 42 milhões de reais, e a verdade é que o Alan nunca conseguiu repetir no rubro-negro o mesmo desempenho dos tempos de Galo. Diante desse cenário, fui pesquisar com o pessoal do Atlético
se existe de fato algum interesse. E a resposta foi que o Galo e o Atlético está monitorando todas as possibilidades, mas vê com enorme dificuldade qualquer chance de contratação do Alan, até porque, apesar de jogar pouco, são 17 partidas na atual temporada, sendo 12 na condição de reserva. O Alan faz parte dos planos do Felipe Luiz e está completamente descartada a chance de compra do jogador ou de recompra, ainda que com um valor menor. 8 milhões e 200 mil euros foi quanto o Atlético vendeu. Hoje ele está avaliado pelo Transfer Marketing em 5 milhões de euros, mas nenhuma chance de um negócio com tais cifras acontecer. Dá para dizer que a chance de contratação do Alan é pequena, e também já vi torcedores do Atlético nas redes sociais reclamando em relação a essa possibilidade, porque lembraram que na apresentação do Alan no Flamengo, ele chegou a dizer que chore a mãe dos atleticanos, dizendo ou admitindo que iria provocar sim e que iria fazer o possível para que sempre o time dele prevalecesse.